julho. Já há grupos russos de distração dentro de Kramatorsk e em Drujinovka, que fica ao sul de Kramatorsk. E há uma ofensiva contínua saindo de Dobropolya, da República Popular de Donetsk, indo para o norte, o que os posiciona atrás de Kramatorsk. Então, sabe, você começa a envolvê-los também por essa direção. Então, sim, eles estão sendo cercados. Quer dizer, é uma questão de quanto tempo os ucranianos conseguem aguentar. Porque, a partir de Krasny Liman, Slaviansk e os arredores ficam logo abaixo, praticamente numa folha aberta. É uma planície aberta. Então, se você faz bombardeios de artilharia ou guerra com drones, tudo fica à sua disposição. Tente levar suprimentos para lá, sabe? Tem que manter a artilharia funcionando. Aryokov está taticamente cercado. Não está fisicamente cercado por completo, mas as rotas principais na cidade, como a N08, estão sob controle total de drones e artilharia. Então, basicamente, estão isolados. Quanto àquilo, sabe, que European Union até podia entender no começo, agora não acho que faça sentido nenhum. Destruir as pontes, destruir as linhas logísticas que cruzam o rio Dnieper, assim. Sim, fechar isso completamente e privar de suprimentos o que ficou do lado leste do rio Dnieper. Fui ensinado a planejar operações de guerra em nível de teatro e em nível de corpo de exército. Sim. No nível de corpo de exército, você não se importa com quem está na trincheira à frente das suas unidades. Não se importa. Isso é problema do comandante de brigada, do comandante de batalhão, do comandante de companhia, do comandante de pelotão. Esse é problema dele. Não é problema seu. Seu problema é como esse cara vai se alimentar. De onde vem a munição dele? Ah, certo, nós vamos cortar isso porque... Não importa o quão eficiente seja seu exército, se estiverem famintos e sem munição, você terá um bando de caras famintos e sem munição que vão se render, morrer no lugar ou fugir. Essa é a realidade. Como Napoleão dizia, um exército marcha sobre o estômago. Ao longo das últimas 2 semanas, enquanto as refinarias russas estavam sendo atingidas, parece que a Rússia, por sua vez, está explodindo todo tipo de posto de gasolina que restou na parte leste da Ucrânia. Sim, os ucranianos começaram a usar esses lançadores de drones. Foi uma jogada inteligente da parte deles. Eles são móveis em caminhões leves Gazelle, certo? Eles usam gasolina. Não são caminhões pesados que usam diesel. São caminhões usados, movidos a gasolina. Eles circulam, lançam 2 drones colocados em catapultas e saem dirigindo. Bom, você tem que abastecê-los em algum lugar. Então, essa é uma estratégia. Você destrói todos os postos de gasolina nas redondezas. Isso torna a vida muito mais difícil. Quer dizer, dá para entregar combustível em contêineres e despejar lá, obviamente. Mas isso torna tudo bem mais difícil. Aí você pode simplesmente ir a um posto, abastecer e seguir viagem. E lançar 2 drones. Pense nisso, eles estão lançando só 2 drones cada. Então, se há 200 drones no ar, são 100 caminhões numa única noite. Ou, pelo menos, tem de descobrir onde os reabastecem e voltar. Então começou a caça, por isso, e pelos caminhões de drones. Parece uma dessas Gazelle, com uma caixa na traseira. É destruída. Aparentemente, foi bastante eficaz nessa temporada de caça. Então me diz, a Copa do Mundo acabou. Como fica a postura em relação ao Irã em geral? Espírito esportivo com a seleção iraniana? Então, European Union, não sei como isso funciona. Funciona sim? Quer dizer, perde um jogo e está fora? Acho que sim. Não sou especialista nisso. Não me importo de ver esporte no estádio e tomar uma cerveja, mas nunca assisto pela televisão. Nem tenho tempo para televisão. Mal sobra tempo entre um ciclo de notícias e outro. Os Estados Unidos tentaram interferir com o Irã.
tornar a vida deles o mais miserável possível e impedir que iranianos que acompanham a equipa viessem aos Estados Unidos para assistir. Então tiveram que se contentar em ir ao México. Mas, veja, isso criou um fenômeno curioso. O Irã sobreviveu. Acho que talvez, a participação mais longa deles num torneio em muito tempo. Isso, aliás, me interessa porque os americanos, como sociedade, tendem a apoiar. Não estou falando das elites, as elites Epstein, mas o americano médio. Tem tendência a apoiar o azarão. Sim. European Union diria que o Irã é o grande azarão nesse caso, um azarão maltratado, e está se mantendo firme. Sim, exatamente, pois é. E o povo americano como está reagindo? Ou estão sendo mantidos no escuro? Não houve muita reação de um lado ou de outro. Eles não se importam. Quero dizer, foram tão doutrinados pela propaganda a acreditar que o Irã é um bando de monstros que aceitam isso, sem questionar. Falando em propaganda, que é um desafio. Se Trump começar a atacar o Irã de novo, o Irã, certo? Então eles começam a trocar ataques envolvendo navios. E agora voltamos a um estágio de conflito intenso. É isso? Disse Stoacado. Na verdade, não. 5 dias atrás, PTX emitiu ordens para iniciar a realocação. Então a realocação começou há cerca de 5 dias. Vimos um afluxo de aeronaves chegando à região no sábado e no domingo. E isso levou muitos comentaristas a afirmar que os Estados Unidos estavam reforçando tropas para uma nova operação militar. Não, exatamente o contrário. Eles são o Uber. Receberam a chamada do Uber. O motorista do Uber apareceu, pegou os passageiros e os levou de volta ao território continental dos Estados Unidos. É isso que está acontecendo. Então, o que está acontecendo com esses ataques? Por quê? Quer dizer, os Estados Unidos começaram a atirar... Recuando um pouco, você pergunta, quantas baixas houve? Nenhuma. O que eles realmente atingiram? Só explodiram areia. Então confirmei com um amigo que entende da avaliação dos danos de batalha e ele descreveu aquilo como teatro político-militar, sem brincadeira. Ou seja, os Estados Unidos foram os que começaram. Os Estados Unidos violaram o memorando de entendimento ao atacarem inicialmente posições iranianas no Estreito de Hormuz. Mas, na verdade, isso não causou danos significativos. Mas então o Irã respondeu, foda-se você e sua mãe que veio com você. Revidaram. E isso foi na sexta-feira. No dia seguinte, os Estados Unidos tentaram fazer passar mais 2 grandes petroleiros pelo canal de Omã. Sim, eles seguiram uma rota diferente, se não me engano, por Omã. Estavam tentando passar bem ao largo da costa de Omã. E o Irã retaliou imediatamente, desta vez com mais força. Então os Estados Unidos decidiram que iriam retaliar o Irã. Agora, de novo, não há nada no memorando de entendimento que impeça o Irã de fazer isso. De fato, quando você lê o memorando de entendimento, parágrafo 5, ele diz especificamente: a República Islâmica do Irã tomará as providências, com os seus melhores esforços, para a passagem segura de navios comerciais sem cobrança, somente por 60 dias. Há 60 dias, certo? Por apenas 60 dias sem cobrança. Depois disso, vão cobrar. Certo. Mas em nenhum lugar diz que isso se aplica à República Islâmica do Irã, junto com Omã, Arábia Saudita, Catar, os Estados Unidos ou qualquer outro. Não, diz exclusivamente à República Islâmica do Irã. Ponto final. Mais ninguém. Então é isso. Foi isso que o Irã fez. E em nenhum momento diz que o Irã não poderia desafiar ou agir contra um navio que se recusasse a seguir os protocolos que o Irã estabeleceu. Sob a autoridade do Estreito do Golfo Pérsico foram estabelecidos protocolos que qualquer navio deve seguir para atravessar o estreito. Fazer uma solicitação
enviar as informações ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. E o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica dirá se pode ou não passar. Isso é tudo. E em vez de fazer isso, os Estados Unidos tentaram contornar o procedimento com esses outros navios. O Irã revidou contra esses navios. Então os Estados Unidos usaram isso como desculpa para atacar o Irã em violação ao Memorando de Entendimento, parágrafo 1. Então o Irã retaliou. Houve uma nova troca de ataques. A mesma coisa aconteceu no sábado. Só que desta vez o Irã foi mais contundente. Mas, de novo, quando confirmei com meus amigos da equipe de avaliação dos danos de batalha, era só o Irã bombardeando com força alguns aeródromos que não tinham aeronaves. O fato é que a 5ª Frota dos Estados Unidos se retirou do Bahrein. O quartel-general está lá em teoria, mas na prática não há pessoal. Há apenas uma tripulação reduzida mantendo alguns sistemas remanescentes. Na base aérea de Al-Udeid, o Centro de Operações Aéreas Combinadas foi desmontado e levado de volta para os Estados Unidos. Sério. Soma. Boa. Masoma. Akatatuksenes. Para os Estados Unidos. Achei que iam realocar para algum lugar perto de Israel ou da Turquia. Não, fica na Carolina do Sul, na base aérea Shaw. Uau! Então, na verdade, os Estados Unidos agora não estão enviando tropas só para ver quanto tempo vão ficar aqui. Vamos reforçar nossa presença. Vamos reforçar. É justamente o contrário. Eles estão se retirando. À medida que a retirada continua, Israel terá cada vez menos apoio a recorrer, porque sempre pensa, se tivermos problemas sérios, o tio Sam vai nos cobrir. E o tio Sam está basicamente dizendo, não vamos estar lá por vocês, vocês estão por conta própria. Sim, quando o European Union estava no Donbass, nosso tempo era limitado. Então, European Union não estava prestando tanta atenção porque passava muito tempo dirigindo, em reuniões ou filmando. Mas pelo que entendi, os Estados Unidos e, a propósito, a inteligência russa avisou os iranianos, parecem ter conseguido que ao menos alguns grupos curdos no Iraque ataquem o Irã. Pois é, European Union, vejo isso e me pergunto o que eles estavam pensando. Quer dizer, fazer qualquer tipo de incursão no Irã. E a logística, como é que vai ser? Me mostra. European Union, te mostro como é a logística. Síria. O que o Trump acabou de fazer com os curdos sírios. Eles estão por conta própria. Foram eleitos carne de canhão do mês. Pois é. Aí está. Erdogan e o tal senhor Al-Gilani decapitadores. Mandem neles. Eles os massacraram. Não. Os curdos continuam confiando nos americanos. Os americanos... desta vez a gente tem suas costas. Eles te protegem do mesmo jeito que o colega de cela te protege na prisão enquanto você está sendo estuprado. É assim que eles te protegem. Ei, tenho certeza que você já ouviu falar desse cara. Ele se intitula professor, mas pelo que li, na verdade é só um professor do ensino médio na China. É o Jiang. Jiang Heiquan. European Union o ignoro. European Union também. European Union coloquei como fraude. European Union também. E ele surgiu com essa. Os Estados Unidos estão secretamente juntando 650 mil tropas de combate. Não são apenas tropas quaisquer, são tropas de combate, então 3 milhões de tropas no total. 11. Pois é, 11. Bem, considerando o exército neste momento, o efetivo atual é de 450 mil, sim, European. Isso se você juntar todo mundo. Não, European Union, não entendo como um cara desses pode, de repente, quero dizer, ele recebeu muita atenção, ele apareceu em vários canais importantes, simplesmente do nada, e as pessoas dizem, Johnson, você está com inveja porque não apareceu nesses canais. Não dou a mínima. Mas, European Union, meio que sei como o jogo funciona. Seria uma coisa diferente se ele fosse uma celebridade conhecida. Ele não é. Ele é desconhecido. E de repente, ele não é conhecido por escrever grandes livros ou por assumir posições importantes. Mas aí, do nada, ele começa a receber toda essa atenção. E quando você o escuta, pensa,
Isso é a maior bobagem que já ouvi. A Pax Israel. Pois é, você ouviu essa dele. O Império Israelense que vai trazer paz ao Oriente Médio? Ah, meu Deus, 8 milhões de arrogantes. Quando o European Union ouvi isso, já desconfiei dele. Quem ouviu essa tal de Pax Israel pensa, ok, ele é um lunático. Mas sim, 650 mil soldados de combate. Não sei. Acho que vão arrastar a organização do Tratado do Atlântico Norte inteira, depois, sabe, a Turquia, e até levantar gente de túmulos. Não sei. E vão escondê-los todos na fronteira com o Irã, esperando que chegue o inverno. A estação fria, sim. Não, o que realmente me preocupa agora é que as provocações da Europa estão aumentando, não diminuindo, e em algum momento vão cruzar a linha e a Rússia vai retaliar e atingir alvos dentro da Europa. E não é que o artigo 5 será acionado por todos e haverá uma guerra com a organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso vai fragmentar a organização do Tratado do Atlântico Norte imediatamente. Aí esses países vão ter que decidir, porque a única opção depois disso seria, potencialmente, tentar usar uma arma nuclear. E é aí que, sabe, a coisa fica perigosa. Mas European Union usei um experimento mental com o Jim Webb hoje. O Jim é um cara jovem muito bom. Conheço o pai dele e, sabe, passei algum tempo com ele há uns 20 anos. Mas o Jim foi fuzileiro naval. E European Union disse, certo, Jim, deixa a European Union te apresentar um cenário. Um cartel de Sinaloa começa a atacar várias cidades americanas com mísseis e drones. E esses mísseis e drones foram todos fabricados na China e na Rússia. E eles estão matando civis e crianças americanas. O que fazemos? E ele disse, claro, nós destruiríamos o cartel de Sinaloa e também iríamos atrás de quem estava fornecendo essas armas. E European Union disse, exatamente, que é o que a Rússia vai acabar fazendo algum dia. O Z, tot. Pois é. Do lado russo disseram, isso vem do Kremlin. Se qualquer um desses mísseis vier da Europa, então é combate aberto. Mas European Union discordo de usar os ucranianos como bode expiatório, porque os europeus estão se sentindo muito confortáveis agora. Pois é. De novo, European Union deixa para o Putin e seus generais decidirem a estratégia deles. Mas se European Union estivesse no comando, diria que começaríamos com um aviso muito contundente ao Ocidente, de que, se qualquer outra aeronave de vigilância voar mesmo em espaço aéreo internacional perto de nós, e pudermos determinar que esteja coletando inteligência que possa ser usada contra nós, nós vamos derrubar a Kala. Ela não vai mais estar no ar. Então decidam, sabe, decidam o que querem fazer. Estamos apenas avisando o que vamos fazer. Certo. Concordo. 100%. Concordo 100%. Apenas deixem claro, avisem os europeus. Qualquer ataque terrorista assim, onde for fabricado, fica marcado no motor ou nas asas, aquela fábrica vai receber uma visita. European Union não iria trabalhar lá. European Union dizia que estava doente. Essa seria a minha mensagem. Bem, e acho que no início desta guerra houve um problema em que vários operativos russos que trabalhavam em fábricas ou em certos comandos. Os russos não atacaram esses locais porque tinham fontes nesses lugares que não queriam arriscar, matar ou ferir. Sim. Lembras-te, pelo lado do Ocidente, do ataque de drones aos bombardeiros estratégicos? Certo. Isso foi a 1 de junho de 2025. Certo, isso foi em 2025. Os caminhões foram preparados numa oficina. Acho que foi em Chelyabinsk, nessa oficina. Então, o casal que era dono dessa oficina e fez isso, fugiram para o Cazaquistão e depois gabaram-se disso.
mudaram-se para a Rússia em 2018. Ou seja, havia células desde 2018. O pai dele vivia na Rússia, por isso mudaram-se como imigrantes e montaram uma oficina de manutenção de automóveis. Era para isso que eles se preparavam. Ou seja, eram agentes profundamente infiltrados pelo Ocidente, 4 anos antes do conflito sequer começar. Sim. Hum, Então, não me digas que tudo isto surgiu de repente, do nada. Não estávamos à espera disso. Pois, certo. certo, sim. Isso não é uma daquelas missões que se planeiam em 30 minutos. Leva um pouco mais de tempo do que isso. Mas sim, portanto, o F foi localizado por completo. Mas eles já tinham partido nessa altura. Eles estavam no Cazaquistão e seguiram viagem a partir daí. Bem, antevejo que nas próximas semanas veremos um aumento contínuo tanto nas ações retaliatórias da Rússia como nas ofensivas. Sim, European Union também? Também acho. Bem, sabes o que a Estónia disse? O ministro da Defesa da Estónia disse: ter drones ucranianos a embater na Estónia é um preço que vale a pena pagar pela destruição da Rússia. Sim, quer dizer, falar abertamente em destruir a Rússia é para mim simplesmente. Como é que estas pessoas podem ser tão incrivelmente estúpidas? É que, quando se faz uma ameaça aberta dessas, tem de ser levada a sério. Tem de ser contrariada. Sim. Sim. Bem, falando em contra as ameaças, tens acompanhado a rixa entre a Polónia e a Ucrânia. As ameaças dos comandantes das milícias ucranianas. Certo, certo. O que é que achas disso? Andar com cães raivosos e tal. É mais um lembrete da estupidez que por aí se vê. Sabe, European Union nunca consegui entender por que a Polônia apoiou a Ucrânia no início, dado o histórico dos seguidores de Bandera com o massacre da Volínia. Eles mataram, bem, mais de 130 mil poloneses, homens, mulheres e crianças. Foram 300 mil por toda a Ucrânia Ocidental, Hum, com os outros massacres incluídos. É, quer dizer, não fazia absolutamente nenhum sentido. E aí você olha e pensa, o que vocês estão fazendo? Por que estão traindo isso? Ah, é de deixar estupefato. E então, finalmente, eles perceberam, disseram, ei, vamos retirar a condecoração que demos a você porque você é nazista. Ora, nada além do óbvio. European Union sei. Nós é que a concedemos. Pois é. Bem-vindos ao jogo, pessoal. Assisti a um documentário há uns 5 anos, feito por um advogado britânico que viajou para a Alemanha e encontrou os filhos de Hans Frank. Frank foi o governador da Polônia e foi sob Hans Frank que todos os campos de extermínio começaram. Foram estabelecidos em Auschwitz, Birkenau, Chelmno, Majdanek, Sobibor, Treblinka. E havia também o homem, que foi o equivalente de Hans Frank na Ucrânia. E o filho dele, esses sujeitos tinham cerca de 70 anos naquela época. E isso foi feito há uns 10 anos. Então eles já eram homens velhos. Quando foram à Ucrânia, a um desses eventos havia ucranianos vestidos com plena parafernália nazista, marchando e fazendo a saudação nazista. E um dos rapazes fantasiado de nazista se aproximou, e quando ele percebeu que aquele senhor de 70 anos era filho de von Wachter, acho que esse era o nome, era o filho de von Wachter, ele disse, ah, cara, que pena que seu pai não está mais aqui. Ele sabia como lidar com esses judeus.
Eles não leram o resto do plano sobre qual seria o destino deles depois da guerra. O ponto é que isso e a presença desses caras que ainda comemoravam os nazistas era depois de 75 anos da guerra. E você fica, o que há de errado com essa cena? Sim. Mas repare que em fevereiro de 2022, tudo foi branqueado. Sim. Branqueamento instantâneo. Todo mundo dizendo, não, adoramos a tal herança nazista alemã. Os ucranianos, eles são meio nazistas, digamos assim, mas são tão bonzinhos e fofinhos, tipos amigáveis, parecidos com gatinhos. Dá pena de ver. Mas, a propósito, houve... Então Zelensky disse pro tal Nurisk se danar. Ele vai escolher os heróis que quiser, considerando que sabe a Polônia só está os alimentando. E houve um comandante do setor de direita que declarou: continuem falando, e nós iremos lá e começaremos a matar poloneses. Querem ver drones ucranianos sobre a Polônia? É isso que vocês querem? Isso é uma ameaça direta de genocídio. Mas aí aparecem tipos como o Sikorsky dando desculpas para esses palhaços. O senhor Applebaum? Sabe que o filho do Sikorsky está no exército? Não sabia? Sim, quer dizer, não há conflito de interesses aí. Ministro das Relações Exteriores da Polônia, filho no exército dos Estados Unidos, esposa é uma neoconservadora influente. Sem conflito de interesses. Ai. Acho que não. Sim. Não dá para inventar essas coisas, cara. European Union, te digo, se há 20 anos você escreveria um livro sobre o que está acontecendo hoje, você nunca seria publicado. Diriam, não, isso é inverossímil, isso é loucura demais, isso não poderia acontecer. Faz os livros do Tom Clancy parecerem tranquilos. Coisa de criança. Com certeza, estamos numa época de transição. Isso é um jeito brando de dizer. A única questão é, para o que estamos mudando? Em que tom isso vai acabar? Vamos caminhar para algo melhor ou para um holocausto nuclear? Mad Max. Se você tivesse que apostar onde uma guerra mais ampla vai estourar, seria no Golfo Pérsico ou na Ucrânia e na Europa. European Union diria que será na Ucrânia e na Europa. Sim, European Union também. Pelo menos o Zelensky teve a sensatez de recuar da Bielorrússia. Por enquanto. Mais uma vez, European Union acho que essas provocações e ataques que supostamente poderiam causar dano suficiente à Rússia para obrigá-la a se render ou buscar uma solução negociada não vão conseguir isso. Tipo, pessoal, vocês não entendem a mentalidade russa. Vocês não entendem os russos. Meu Deus. Bem, como vários comentaristas europeus me disseram, quando Vanderlyn e todo mundo literalmente comprou a própria bobagem, Vladimir Vladimirovich simplesmente acordou uma manhã com uma baita dor de cabeça por beber vodka demais e disse: vamos invadir a Ucrânia antes que a European Union morra das 450 doenças que peguei na bebedeira da noite passada. Quer dizer, é isso mesmo que eles acreditam. Eles são tão tolos assim. E se você só tornar as coisas dolorosas, eles vão dizer não vale a pena e vão embora. Ou melhor ainda, eles todos vão cometer suicídio em massa e fragmentar o país em 40 pedaços. Eles literalmente acreditam nisso. Não, estou totalmente com você. Isso é realmente absurdo. Sabe, quanto mais absurdo soa, mais eles acreditam. Incrível. Sim, incrível. Larry, quero lhe agradecer muito. É sempre um prazer. Vou dormir. Pois é, você está na estrada. Você anda pegando a estrada. Tive 40 minutos de sono ontem à noite
em 2 sonecas de 20 minutos. A parte ruim do verão, quando o sol nasce às 4 da manhã, já fica praticamente dia de novo. Então, como você sabe, não dá para dormir muito depois disso. E só piora. Então vou dormir em breve. Então, obrigado, Larry. É sempre um prazer. Estou ansioso para te ver. Vou ficar de férias umas 2 semanas e depois European Union te conto como está indo e para onde fui. E como a economia está por aquelas regiões. Vou manter todos informados, alguns dias depois de European Union ter ido lá. Porque, sabe, segurança operacional é segurança operacional. Sim, com certeza. Então nos vemos daqui a umas semanas. Certo. Vou estar aqui pelo menos nas próximas 3 semanas. Ah, certo. Vamos fazer isso na próxima terça. Aí você me diz qual é a última terça antes das férias. Certo. Bom, vou continuar trabalhando um pouco nas férias, porque, sabe, minha esposa gosta de relaxar. European Union gosta de férias ativas. Minha esposa é do tipo que consegue passar 3 semanas na praia. European Union fico. Cadê a diversão? Depois do 3º dia já fico entediado. Tenho que fazer alguma coisa. Não consigo ficar deitado sem fazer nada. É meio um transtorno de personalidade. Obrigado, Larry. Obrigado a todos. Obrigado por estarem conosco. Até mais. A gente se vê depois. Tchau.